Eu acho que assim, o TEP ele é um fundo que a gente tem uma tese bem definida. A princípio, a nossa ideia é sempre estar com ativos bem localizados na cidade de São Paulo, trabalhando bem forte a parte da gestão predial. Então, a gente tem hoje no portfólio 4 prédios que estão aqui dentre a Berrini, Paulista, Faria Lima, Bela Vista, né? E a nossa ideia aqui, e Pinheiros aqui, na verdade, né? É Passarelli. E a gente sempre está procurando para o portfólio boas localizações. Acho que a gente estava até batendo um papo antes aqui, realmente o mercado de laje corporativa é um mercado difícil, ele é muito cíclico. De uma forma geral, todo o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Mas a gente tem impactos um pouco mais fortes, às vezes, no mercado de laje, e dentro desse mercado tem várias assimetrias. A gente tenta imprimir uma tese que ela se mostra interessante, né? Ponto de vista de trabalhar valores de locação atrativos, tendo em vista o entorno, e com isso a gente sempre está mirando prédios que a gente consiga trazer melhorias. Por quê? Acho que o primeiro ponto, né? Acho que até antes que a gente estava conversando, a Telos é uma casa de tijolo. Então, a gente também tem fundos de incorporação, a gente desenvolve galpão, a gente desenvolve prédio residencial, a gente desenvolve uso misto, escritório. Então, assim, a gente tem um tijolo muito forte no nosso DNA. E com isso a gente sabe também identificar a qualidade e o potencial dos prédios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse background nosso também faz com que a gente saiba escolher bem as localizações. Então, isso é super importante. Acho que já é batido, todo mundo fala, que o mercado imobiliário é location, 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 localização. Eu concordo, mas a gente tem que olhar também as oportunidades. A gente costuma sempre ficar falando de que seria ótimo a gente ter um portfólio de prédios AAA, na Faria Lima, que realmente é uma das vacâncias mais baixas aqui de São Paulo, né, esse eixo financeiro Faria Lima, JK, Vila Olímpia, Itaim, é a menor vacância que tem, né? Só que você tem, nesse meio do caminho, classes de ativo que muitas vezes elas têm um desconto gigantesco em relação a outras. E quando você fala que um prédio B em relação a um prédio AAA, você tem uma variação de aluguel que chega a ser de 100% às vezes, né? Então, a R$300 você tem uns 150, e em localizações tão boas quanto. Você chega e fala, talvez tenha uma assimetria aí que eu consiga capturar, ter um ganho de valor, consiga capturar alguma coisa, que eu consiga agregar também valor, para que eu não vá transformar esse prédio no AAA. Porque tem prédios que não tem como, eles nascem do jeito que são, às vezes tem uma ineficiência de laje, mas a gente consegue levar elementos de prédios que a gente desenvolve hoje para esses prédios. Então, quando a gente chega e analisa um prédio, a gente obviamente leva tudo isso em consideração. Eu acho que ficou, quando a gente fez agora, inclusive, uma aquisição do prédio aqui na Faria Lima, acho que só voltando um pouco atrás, inclusive, a gente antes fez a venda do condomínio São Luís. E o condomínio São Luís foi um prédio que a gente trabalhou muito forte. A gente tinha a maior percentual de participação do condomínio, dentre os demais proprietários. A gente fez a venda para o Quineia, do São Luís. Mas ele era um prédio que, do ponto de vista de portfólio, a gente já tinha executado muito. Então, realmente é um prédio que a gente trabalhou diversas reformas, um retrofit total ali do lobby, trouxemos ocupantes para as lojas, então tem um Oba, lá tem um café, a gente abriu o prédio para os usuários ali do entorno, né, com paisagismo Burle Marx. Então, realmente, é um prédio super contemporâneo hoje. Ele, obviamente, quando você olha para a fachada dele, ele não é uma fachada de um prédio AAA, mas quando você entra nele, você sente isso. Você realmente, primeiro por conta da localização. Então, quando você tem um prédio B em uma localização que realmente ela não traz essa atmosfera, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de perceber isso. Mas lá era um caso de um prédio que tinha muita demanda. Tanto é que, assim, a gente não tinha vacância lá e nenhum outro do nosso portfólio. Acho que foi um ponto positivo da nossa gestão ao longo desses anos.
também a parte da vacância, que eu acho que eu posso falar um pouco adiante, mas a gente viu esse movimento como importante, desinvestir o São Luís, porque a gente está num processo de reciclagem do nosso portfólio. Quando a gente chega e fala do mercado imobiliário, a gente tem que entender que esse ciclo nem sempre ele vai ser favorável para que a gente faça movimentações. No nosso caso, essa pandemia que a gente atravessou, ela trouxe alguns aprendizados para a gente. Acho que a gente conseguiu ser muito resiliente do ponto de vista de vacância, de estabilidade de dividendo. Tivemos que fazer algumas concessões, eventualmente abrir mão de um aluguel que hoje ele é mais caro, mas acabou que a gente casou essa situação da pandemia com o mercado que está voltando agora, né? Então, a gente conseguiu ter muito essa parte de estar perto do inquilino, que eu até estava falando para você, de ver as dores, sentir a dor dele, o que ele está procurando. E com isso, a gente conseguiu realmente deixar todo mundo, acho que, no portfólio, com poucas desocupações. Se teve desocupação, logo depois a gente fez a reposição.